O tema de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vou contextualizar essa situação no seguinte caso, né? Que imagina que aqui a gente tenha uma margem do rio, né? Tem uma margem aqui, e aqui eu tenho uma outra margem, tá? E então aqui, né, na verdade, então eu vou colocar aqui a água, né, tal do rio, ok? A água aqui. E aqui desse lado, desse outro lado, eu tenho uma árvore, ok? E a seguinte situação, né? Tem uma pessoa que ela está aqui no ponto A, ok? Ela começa aqui no ponto A e ela percebe que se ela mira lá na árvore, né? Ela mira na árvore, e é como se fosse essa linha aqui, ó. Ela está mirando lá na árvore e ela percebe, ela vê isso aqui. Ela começa a andar. Ela começa a andar aqui e chega nessa posição aqui. Nesta posição, ela novamente mira e percebe que o que aconteceu? Né? O que aconteceu aqui? Ela formou um ângulo reto aqui, tá? Ela percebeu isso, ela formou esse ângulo reto em relação a essa margem aqui. Mas aí ela viu que essa inclinação aqui, por exemplo, é uma inclinação de 70 graus. Essa é uma inclinação de 70 graus. Bom, aqui ela andou do ponto A até o ponto B, ela andou 8 metros. Ela andou 8 metros do ponto A até o ponto B. Então, ela marcou esse ponto aqui, é o ponto C. Aí ela gostaria de saber, sem atravessar o rio, algumas informações. Por exemplo, o que ela tem, né, como informação real, que ela tem essa informação real aqui, é que ela observando daqui, ela caminhou 8 metros com um ângulo de 70 graus, ela chegou aqui a um ângulo de 90 graus. Então, essa informação dessa margem do rio. E ela quer algumas informações. Por exemplo, eu poderia perguntar qual que é a distância entre A e C, esse segmento aqui entre A e C. Eu poderia também saber qual é a distância da margem do rio, que ou seja, o B e o C também. Quero saber a respeito disso. Qual que é a distância de uma margem para a outra, sem atravessar o rio, sem poder medir. Então, esse aí foi um dos desafios, né, que aconteceu até lá na época dos egípcios, né, de repente calcular as coisas, de resolver problemas que precisam dessa noção que é chamada trigonometria, tá? A trigonometria, ela tem relações de medidas com ângulos. Então, medidas de lados com ângulos. Então, essa é a noção da trigonometria. Que nós vimos anteriormente as relações métricas, né? Relações entre os lados de um triângulo. E agora aqui nós vamos trabalhar um triângulo retângulo, no qual a gente vai estar mexendo com ângulo. Então, esse fator aí que vai estar envolvido neste momento é o fator ângulo. Então, o que a gente pode, o que eu posso colocar aqui? Eu fiz um roteiro que é o seguinte. Eu vou colocar na seguinte situação, né? Nós temos, então, aqui está sempre envolvendo o triângulo retângulo. Então, é interessante, né? É interessante aqui, eu vou criar o triângulo retângulo. Aí nós vamos ter que, primeira coisa, conhecer algumas características desse triângulo.
Eu vou colocar aqui até assim, ó, como cores diferentes para a gente... Tá? Que este ângulo aqui é um ângulo, tem um valor, esse aqui também, de repente, pode ter o mesmo valor, mas a princípio eu vou colocar aqui colorido diferente. E aqui nós temos o nosso famoso ângulo reto. Eu vou até colocar ele de azul aqui, ó. Tá? O ângulo reto. E esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, onde eu posso caracterizar esse vértice como A, com esse aqui como B e esse aqui como C. E aí, nós temos algumas características, algumas coisas que nós temos que entender, que é saber o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente. Primeiro é o seguinte, olha, primeiro vamos lá aos nomes aqui. A hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, que está oposto, né? Esse lado aqui, que está oposto a esse ângulo reto, isso aqui chama hipotenusa. Tá? Isso chama hipotenusa. Estes outros lados aqui são chamados de catetos. Esse aqui é um cateto e esse aqui é um cateto. Então, nós temos aqui, ó, a hipotenusa, esse lado, e esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto, tá? Para caracterizar o nome aqui, eu vou colocar de vermelho. Aí eu vou até mudar essa cor aqui, desse ângulo aqui, porque aí eu vou colocar os nomes, as letrinhas de vermelho, para falar que é igual. Então, aqui eu vou colocar essa hipotenusa aqui, eu vou chamar de Azinho. Esse cateto aqui que está oposto, eu vou chamar de B. E esse cateto aqui eu vou chamar de C, só em C minúsculo, tá? Então, é A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Tá certo? Este ângulo aqui é um ângulo reto. Este ângulo aqui eu posso chamar de ângulo alfa. E este ângulo aqui eu posso chamar de ângulo beta. E este ângulo aqui a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. Ok? Então, nós temos aqui agora nomes, né? Então, agora nós já temos nomes. E aí, agora eu tenho que fazer uma... eu tenho que saber... O que você tem que saber, né? Você tem que saber é o seguinte. Que, primeiro, o que é um cateto oposto? O que é esse chamado cateto oposto? E, tá, vamos ao cateto oposto. Se a gente pegar aqui, se a gente pegar esse ângulo alfa aqui, esse vértice B, que eu tenho esse ângulo alfa, qual que é o lado que está oposto ao ângulo? Então, o lado oposto ao ângulo alfa, ele é chamado de cateto oposto. Ó. Então, quem que é o nosso cateto oposto aqui? É o Bzinho. É esse lado aqui. Agora, tirando a hipotenusa, nós temos o outro lado. O outro lado é o lado adjacente, ao lado que está ao lado mesmo aí Então, lado adjacente ao ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. Então, ele é o nosso Czinho aqui, ó. Esse é o C. Então, este lado aqui, ó, este lado em relação a este ângulo, ele é o cateto adjacente. E este aqui é o cateto oposto. Então, é só você lembrar, o que está em frente é o cateto oposto, o que está do lado é o cateto adjacente, tirando a hipotenusa. Né? Então, nós temos assim, o que é cateto oposto e exatamente o que é cateto adjacente.
Então, nós temos isso aí. Essa primeira coisa que tem que saber é quem são esses catetos aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui agora. Em relação ao... Então, vou fazer uma tabelinha. Por exemplo, aqui, ó, em relação ao ângulo alfa, tá? Em relação ao ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, ó, o ângulo alfa aqui. Então, por exemplo, quem é cateto, vou chamar assim, cateto oposto. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa? É o cateto, é o lado AC, que eu represento pelo Bzinho. Certo? Quem é o cateto adjacente? Que é A, tá? Que é o oposto. Então, o cateto oposto eu vou chamar de CO. Vou colocar assim. E cateto adjacente é o CA. Então, quem que é o CA? É o lado BA. É o lado BA. Que eu chamei aqui de C. De Czinho aqui. Agora, vamos aqui agora em relação, ó. Em relação ao ângulo beta. Cateto oposto. Então, é o lado, ó, é o lado BA, ou AB. É o lado AB que eu chamei de C. E quem que é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o lado AC. Então, é o lado AC que eu chamei de B. Então, a primeira coisa é essa aí. A gente entender o que é cateto oposto e o que é o cateto adjacente. E no final, a ideia aqui que é no final que a gente resolve aquele problema lá do inicial, né? O problema da introdução ali. Desse problema que vai surgir outros para a gente fazer, tá certo? Então, uma vez que está entendido o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, agora nós vamos começar realmente a estudar as razões trigonométricas, né? Que as razões trigonométricas, elas são, chamada o seno, tá? Eu vou colocar aqui seno, e aí eu vou colocar abreviado, ó. Seno eu vou abreviar como seno, assim. Vou precisar também do cosseno, saber o que é o cosseno, que é o cos, e ainda eu vou precisar de saber o que é tangente. Tem gente que abrevia como TG ou TAG, tá? Pode ser assim, ó, TAG. Então, é o seno, que eu vou utilizar agora, essa abreviatura aqui de 100, cos e TG. Vou chamar de TG, tangente. O TAG também pode ser usado. Então, vamos por etapa, vamos com calma e a gente vai trabalhar em algumas situações. Distinguir o que é uma coisa, o que é outra, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Vamos primeiro trabalhar com a ideia do seno, tá bom? Então, nós temos aqui nosso famoso triângulo retângulo, né? Nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, e eu vou colocar aqui como A, novamente como B e como C. Aí eu vou começar a trabalhar só esse lado aqui, esse ângulo aqui, por exemplo, que eu vou chamar ele aqui. Então, nós temos aqui, ó, oposto, esse aqui é o Czinho.
aqui vai ser o A e aqui vai ser o B. O seno de um ângulo, tá? Que quando eu tenho uma relação entre o lado oposto sobre a hipotenusa, eu chamo isso aqui de seno. Seno de quê? Do ângulo. Do ângulo que eu estou considerando. Então, neste caso aqui, ó, o seno deste ângulo é o ângulo alfa. Então, quer dizer que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, que é o CO, sobre a hipotenusa. Eu vou colocar IP, né? Abreviar aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, esta é a primeira relação. Toda vez que eu tenho um cateto oposto sobre a hipotenusa, isso é seno. Né? Então, é exatamente essa relação. Agora, em termos de letra ali para abreviar, então quer dizer que o seno de alfa, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o Czinho. E quem que é a hipotenusa? É o A. Eu também não preciso ficar guardando essa informação desse jeito, porque tem gente que acontece que guarda essa informação aqui e perde ela. Essa aqui, que cateto oposto sobre hipotenusa, que é mais importante, tá? Essa que é a informação importantíssima, porque aí você já conhece, fica bem claro essa informação, que você conhece quem que é o cateto oposto sobre hipotenusa. E tem ainda né? E nós vamos, no final, ver os macetes de como guardar isso, tá? Então, aqui também é uma outra relação, que eu vou colocar, deixar de preto, que não é tão importante assim. Mas aí foi feita, então, uma outra relação. Já que eu tenho o lado oposto sobre a hipotenusa, por que não eu tenho o lado oposto sobre a hipotenusa? Ó, desculpa, lado adjacente, né? Por que eu não tenho, então, o lado adjacente sobre a hipotenusa? Quando eu tenho lado adjacente sobre a hipotenusa, eu chamo isso de cosseno. Foi chamado de cosseno do ângulo. Foi chamado cosseno do ângulo. Então, o que a gente tem, então? Que o cos de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno do alfa é o B sobre o A. Aqui o B sobre o A. Então, nós temos aqui exatamente o B sobre o A. E é importante, então, esta relação, guardar esta relação aqui, que é exatamente o quê? É a nossa relação de cosseno, né? Tá? Nossa relação de cosseno é essa aqui, ó. É o B sobre A. Então, a gente tem que guardar mais essa no parte do vermelho e mais dessa aqui. Tá ok? E aí, nós precisamos da terceira relação, que é o seguinte: e se fosse lado oposto sobre lado? Porque a gente está trabalhando lado sobre hipotenusa, lado sobre hipotenusa. Agora, se fosse lado sobre lado, ou seja, e se fosse lado oposto sobre lado adjacente? Isso aqui recebe o nome de tangente. Tangente do ângulo.
Então, nós vamos ter que tangente do alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é exatamente a fórmula que a gente precisa. Então, a tangente do alfa é o cateto oposto. Cateto oposto é quem que é o cateto oposto? É o C sobre B. Então, essa é uma relação que a gente tem. Tá bom? Então, aqui agora, até agora, nós percebemos que como que é importante, né? São essas relações que a gente tem. Então, essas aqui que são as relações, as principais relações. Então, eu poderia aqui fazer um recorte aqui, ó, né? Fazer um recorte dessa figura. Eu vou ajeitar essa figura aqui e colocá-la lá embaixo como o que a gente pode pensar a respeito dessa figura aqui mesmo, né? Que essa aqui, ela coloca essas relações. O que é seno, né? Que aí a gente pode não fazer esse resumo. O que é o seno? O seno é isso aqui, ó. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a outra relação importante é o que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu gosto até de brincar que a tangente é a coca, né? Se a gente for ler, ó, cateto sobre hipotenusa. Cateto sobre hipotenusa e aqui é coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esta parte aqui, né? Isso aqui, ele traz para a gente as principais fórmulas, né? Agora, em relação a esse ângulo, né? Porque aqui, ó, essa fórmula aqui, ela independe, né? Porque, olha, eu estou colocando aqui um ângulo alfa, e aqui eu não coloquei as letrinhas aqui. Porque aqui, por exemplo, o meu ângulo alfa lá era o outro. Então, o que importa, tirando a hipotenusa, a gente vai estar trabalhando com nesses dois sentidos aí, né? É o cosseno ou seno do ângulo que está sendo colocado. Agora, é o seguinte, existe aí, né, a tabela, existe uma tabela que foi feita, né, existe uma tabela que foi feita de ângulos. Então, são valores naturais dos ângulos. Então, começou o seguinte, tem uma tabela, essa tabela, eu não vou colocar a tabela toda aqui, né, mas eu vou colocar alguma coisa, a tabela de valores, eu posso chamar assim de valores naturais. Então, por exemplo, se eu pego lá o seno de 0 graus, né, ele vai ser 0. O seno de 0 graus vai ser 0. Aí o seno de 90 graus, ele vale 1. Aqui é o seguinte, existe um ciclo trigonométrico, tá? Que explica exatamente como que se chega a esse valor de seno de 0 e seno de 90. Então, o seno ele começa do 0 e vai até o 90. Então, ele começa do 0 graus a 90, então o valor dele sai do 0 e vai até 1. Já o cosseno de 0 é 0. Desculpa, é 1. É o contrário. E o cosseno de 90 graus é 0. Então, quando um cresce, o outro vai diminuindo. A tangente de 0, aí a tangente de 0 graus é 0. Só que a tangente de 90, ela não existe. Tá? Não existe tangente de 90. Rapidamente eu vou explicar aqui, não entrando em muitos detalhes, através de um ciclo ou um círculo trigonométrico, é chamado de ciclo ou círculo trigonométrico,
que eu vou mostrar para vocês, para você, o que exatamente essa questão de um está aumentando e o outro está diminuindo. Então, eu vou dividir esse círculo aqui em 4 partes iguais. Tá, vamos sim. Vamos repetir aqui o oposto e o adjacente. Se a gente considerar... Eu vou pegar aqui que eu explico aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, esse ângulo alfa aqui, que é o meu ângulo B, se a gente estiver olhando para o cateto que está em frente a ele, esse ângulo, esse aqui é chamado de lado, né? O lado em relação, vou escrever aqui aí fica legal. Em relação ao ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, o lado AC, ele é oposto. Ele é oposto. Esse lado aqui é oposto ao ângulo, está de frente. Né? Quem está de frente está oposto. Agora, o lado BA, ele pega aqui, ó. Ele tem o BA ou AB, ele não está, ele está ao lado mesmo, né? Então, ele é adjacente. Ele está adjacente. Então, se eu fosse pegar o ângulo B, o beta, o lado oposto seria esse lado aqui, e o lado adjacente seria este lado aqui. Tá? E a hipotenusa sempre está voltada para um ângulo de 90 graus. Então, observa... ok? Aí, o que acontece? Então, eu tenho aqui um círculo trigonométrico. O que acontece nesse círculo? Que a volta completa é 360 graus. E aí eu vou considerar que esse raio aqui, ó, que esse segmento tem chamada uma unidade, tá? Uma unidade quer dizer que não tem o valor certo, se for 10, é 10, é 20, que se considera como uma unidade. E aí eu venho e vou montar um ângulo aqui, né? Tá? Eu venho, faço uma abertura aqui e automaticamente eu tenho um ângulo. Eu tenho este ângulo aqui. Aí o que eu faço? Eu pego e vou fazer uma projeção aqui, né? Vou pegar essa projeção aqui também, ó. Vou pegar esse aqui. Vou pegar essa projeção nos 2 eixos aqui, ó. Então, pego essas 2 projeções. Olha o que acontece. Eu acabei de fazer aqui, nessa parte aqui, um triângulo retângulo. Tá? Eu acabei de criar aqui um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo aqui, ó. Né? Então, eu tenho um ponto aqui que ele está movimentando aqui. Ele saiu daqui, né? Saiu aqui que é o 0 e está chegando aqui ao 90 graus. Então, esse ponto ele está movimentando aqui, tá? Para lá e para cá. Agora, observe o seguinte, que quando a projeção no eixo, aqui é o eixo X, né? Tá? Aqui é o eixo X, e aqui é o meu chamado eixo Y aqui. Quando na projeção, esse caso aqui, ó, a projeção ele no eixo X, que a gente chama de cosseno. E a projeção ele no eixo Y, a gente chama de seno. Então, observe se esse ponto está aqui, ó, no 0, ou seja, aqui, ó, seno de 0, ele está aqui no 0, não tem projeção, a projeção dele também está no 0 aqui, ó. Então, o seno é 0.
Se esse ponto estiver lá em cima, aqui, nesse momento, ou seja, o seno é 90 graus. Então, ele vale exatamente essa unidade, que é 1. E aí, consequentemente, o cosseno também é assim. Já a tangente, eu não vou explicar com muitos detalhes isso aqui, porque isso aqui é matéria mais do primeiro ano, tá? Que aí entra a trigonometria completa. E a tangente é essa projeção aqui, ó. A tangente de 0 é 0. Quando ela está 90, ela não tem tangente de 90, porque ela está paralela. Então, essa é uma ideia, mas isso aqui, ó, não precisa ficar preocupado. O que é interessante saber é o seguinte: existe uma tabela com o seno de 0 a 90, do cosseno de 0 a 90 e da tangente de 0 a 90. Existe uma tabela, isso. Então, eu esqueci de tirar a foto aqui da tabela, mas, por exemplo, né, vamos colocar aqui alguns exemplos. O seno de 1 grau, ele equivale a 0,017. O seno de 5 graus, eu estou olhando a tabela também, tá? Então, é 0,087. Aí a pergunta é, mas eu tenho que decorar essa tabela? Lógico que não, tá? Lógico que não. No determinado problema que é dado, lá no problema, alguns números, alguns valores de seno e cosseno, se não, o professor é obrigado a dar. Quem está fazendo a prova é obrigado a dar. Só que ele dá o seguinte, ele dá seno de 1, cosseno de 1 e tangente de 1, para a pessoa decidir qual que vai usar. Né? Então, ele não vai dar... Se ele colocar lá na resposta, lá no problema, que é seno, a pessoa já está com a cabeça pensando, vai ter que resolver pelo seno. Então, ele passa esse valor. Por exemplo, aqui, ó, o cosseno de 1 grau, ele vale... O cosseno de 1 praticamente 1. Vai ser 1,00. Aqui, né? Agora, o cosseno de 5 graus, o cosseno de 5 já é 0,996. E aí assim vai. E aí nós vamos ter todas essas tabelas aí. Então, a tabela não é uma tabela que tem de 1 a 90 graus. Né? A princípio, nós vamos trabalhar isso. Só que existe aí os chamados ângulos notáveis. Tá? Os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? É o valor do 30, é o 30 graus, é o 45 e é os 60 graus. Esses são os ângulos notáveis. Agora, estes ângulos notáveis, aí sim a gente tem que saber. Mas lógico que tem uma maneira de a gente decorar isso, ou aprender de uma maneira isso aqui, tá? Esses ângulos são os ângulos notáveis. Então, por exemplo, vamos lá trabalhar um pouquinho sobre... Quando eu tenho esses ângulos notáveis, eu vou trabalhar um pouquinho aqui a respeito deles, né? Tá? Vou trabalhar, por exemplo, vou descobrir algumas coisas a respeito do... Vamos colocar, por exemplo, o ângulo de 30. Vou até fazer esse aqui de azul, 30. Então, vamos imaginar que aqui, né? Eu tenho 30 graus aqui, ok? Eu tenho 30 graus aqui. E aqui, então, eu tenho... Vamos lá, vou colocar o nome A, B,
e C. Então, eu tenho a hipotenusa, que é o Azinho. Aqui eu tenho o B, o cateto e o C. Quando eu tenho exatamente o ângulo de 30, o que acontece é que, se a gente for trabalhar nesse ciclo aqui, do 30 graus, né? Então, o outro ângulo que eu tenho aqui é o ângulo que de 60 graus. Né? Um de 30 e o outro de 60, ok? E se a gente for utilizar, por exemplo, valores, né? Então a gente chega à conclusão seguinte, que ó, não vou deduzir muito não, porque é um trabalho que dá, mas só para ter ideia, quer dizer que se eu tenho seno, o que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto, é o C, sobre a hipotenusa. Tá? É o C sobre a hipotenusa. Então, esse valor aqui na tabela, ele vale meio. Tá? Ele vale meio. Existe uma dedução aqui que envolve a parte do ciclo trigonométrico. O que a gente tem que saber é o seguinte, então nós vamos fazer uma tabela aqui agora. Eu vou fazer uma tabela e vou mostrar como que a gente memoriza esses valores, tá? Então, a gente normalmente a tabela, eu costumo colocar a tabela o seguinte. Eu vou fazer essa tabela, construir a tabela aqui primeiro, para explicar. Vou fazer a tabela e eu explico direitinho o que eu quero da tabela. Então, a primeira coisa aqui na tabela, eu vou colocar o seguinte, que eu vou trabalhar, por exemplo, a tabela, eu posso falar assim, eu posso falar que aqui é o seno, aqui é o cosseno e aqui é a tangente. Tá? Então, e aqui eu tenho um ângulo de 30, nessa ordem, 45 e 60. Então, isso aqui foi a mais aqui que eu fiz aqui. Tá? Foi a mais. Então, nós temos esses valores aí. A tabela, ela segue um padrão, sabe? Se você fizer dessa forma, segue um padrãozinho aqui. O que é isso, né? Todos os valores, todos eles têm a parte da divisão. Então, aqui você pode colocar, ó, todos eles têm a barrinha, uma razão entre um número e o outro. Então, todos eles têm o quê? Eles têm em cima de uma divisão. Tá? Inclusive a tangente também. Então, todos eles têm. Então, aqui já vai ter de cara, exceto uma parte da tangente que não tem, mas a gente vai colocar assim para a gente lembrar. Aí o segredo da tabela é o seguinte, você vai pegar e colocar seno, né, 30, 45, 60, e cosseno também e tangente. Aí você vai colocar aqui, ó, em cima, você vai colocar você vai contar 1, 2, 3. No de baixo, você vai contar o contrário, ó, decrescente, 3, 2 e 1. Depois eu vou fazer aqui o caso da tangente, tá? Mas primeiro eu vou fazer seno e cosseno. Todos eles são divididos por 2. Todos eles são divididos por 2. Então, todos eles, seno e cosseno, tá bom? Seno e cosseno são divididos por 2. A raiz vai em todos de cima. Então, a raiz, ó, raiz desse aqui, raiz desse, raiz no de cima.
Então, raiz. Tá aí. Só que, como a raiz de 1 é 1, né? A gente não vai considerar, que vai ser meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e 1 sobre 2. A tangente, ela consegue o seguinte, ela consegue raiz de 3 sobre 3 e 1 raiz de 3. Tá? Então, nós temos a única que muda é a tangente. Aí que vem o seguinte, né, Luísa? Como é que você... Eu vou enfeitar um pouquinho a tabela aqui, mas assim, como é que eu faço para memorizar isso? Tá? Entre as diversas músicas que o pessoal criou, isso não vou falar que é minha criação, as diversas músicas que as pessoas criaram, entre elas tem um tema natalino, sabe? Então ele fala o seguinte, olha, você vai criar essa tabela primeiro, né? Você vai criar isso aqui, colocar, e você vai fazer o seguinte, vai cantar lá, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora que eu cantei sem ritmo, né? Aí, se você for cantar assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí é a musiquinha que você vai guardando, né? Então, vou voltar aqui, ó. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, tirando a parte desafinada, você consegue memorizar isso aí, tá? E aí vou dar um tempinho para você lembrar da musiquinha aí. O que você achou da música? Tirando desafinação, né? Bom, aí com essa informação, né? Com essa informação aí, e agora que nós já temos uma tabelinha que tirando essa parte aqui do 30, 45, 60, qualquer outro ângulo tem que ser colocado, tá? Tem que ser colocado. Então, o professor tem que indicar que a gente não está aí para ficar decorar essa tabela enorme. Né? Não dá. Então, são 270 números. Então, não é para ficar decorando 270 números. E principalmente que são números decimais. Então, não é. Agora, esses aqui, não. Esses aqui com a musiquinha, a gente utiliza isso aqui, dá para lembrar. Né? Então, é assim, em toda prova, em todo concurso, em qualquer lugar, e esses ângulos notáveis você tem que saber. Eles já consideram que a pessoa tem que saber. E aí nós podemos pensar, então, a voltar lá no nosso problema, né? Vamos trazer o problema aqui para baixo e tentar agora resolver esse probleminha aí. Vamos tentar resolver esse probleminha já, né? Vamos ver se tem. No caso dele, no caso do problema, eu vou precisar de usar a tabela aqui, tá? Aí eu tenho essa tabela, eu tenho essas informações aqui também. Então, qual que é... Opa, mais para cima um pouquinho para aproveitar aqui. Qual que é, então... Aí nós montamos o triângulo lá. Tá, eu vou fazer o esboço do triângulo aqui. Vai ficar um triângulo assim, né? Aqui, o ângulo de 90... Aqui é 8, aqui é o ângulo de 70. Se eu quero saber a margem, ou seja, esse lado aqui, ó, aí eu estou percebendo aqui que
isso aqui é hipotenusa, eu não tenho, mas eu tenho um cateto. Em relação a esse ângulo, é o cateto oposto. Mas esse aqui é o cateto adjacente. Então, eu tenho cateto sobre cateto. Cateto sobre cateto é tangente. Então, eu faço tangente de 70 graus é igual a cateto oposto, que é o CO, que eu não sei, sobre o cateto adjacente, que é o 8. Aí eu venho na tabela aqui, ó, e olho quanto que é a tangente. Aí eu vou até mostrar a tabela aqui na visão. Tá uma tabela aqui enorme. Tá dando... Deixa eu ver se dá para ver. Ah, não tá dando não, que ele é cobre. Então a tabela aqui, né? Tem uma tabela enorme aqui. Aí eu vejo lá, tangente de 70. Eu vou lá na tangente de 70. Tangente de 70 é 2,747. Então, é 2,747, que é igual a o cateto oposto sobre 8. Então, se eu quero saber quanto que vale esse cateto oposto, eu vou pegar esse 8 vezes 2,747. Aí eu vou usar a calculadora aqui, né? 2,747 vezes 8, eu tenho 21,976. Então, se aqui é metro, então isso aqui eu vou ter metro também. Então, quer dizer, aproximadamente aqui, ó, essa distância aqui, ela tem 22 metros. Aproximadamente. Se eu fosse colocar uma corda, então, aqui eu teria que comprar uma corda de 22 metros. Agora, e se fosse a hipotenusa? Eu quero achar a hipotenusa. Né? Para achar a hipotenusa, eu poderia utilizar o seguinte, olha, eu tenho um cateto, eu tenho um ângulo, em relação a esse ângulo, eu tenho um cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, isso aí é o quê? É o cosseno. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto que é o cosseno de 70? Eu vou lá na tabela. Cosseno de 70 é igual a cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa. O cosseno de 70, eu olhando na tabela aqui, é 0,342, que é igual a 8 sobre H. Ou seja, o H vai ser 8 dividido por 0,342. Então, minha hipotenusa, nesse caso, então vai ficar 8 dividido por 0,342, eu vou ter 23,392. Então, ele é aproximadamente 24 metros. Se eu fosse precisar de uma corda, nesse sentido, do ponto A até o ponto C, eu precisaria de 24 metros. Do ponto B ao ponto C, 22 metros de corda. Porque é 23, só para a gente arredondar aqui, para não ficar quebradinho, tá? É aproximadamente. Então, com isso, eu consigo aí resolver várias situações, vários problemas mesmo. Isso é muito cobrado, né? Nas provas, principalmente depois no Enem. São vários problemas que a gente utiliza essa informação. E aqui eu coloquei eu estou com alguns exercícios, né, algumas coisas, para a gente treinar um pouco exatamente sobre isso, né? Então, vamos lá. Que aí a gente vai
treinando, a gente vai conhecendo aqui as possibilidades, né, do... deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer fazer diferente aqui. Tá. Aí, imagina que eu tenho, então, nessa primeira figura, eu tenho esse ângulo aqui. Aqui é um ângulo reto. Ok? Eu vou até colar essa figura, que eu vou precisar dela mais vezes. Que eu vou começar a colocar informações. Vou deixar ela aqui embaixo. Então, aí eu tenho essa figura, por exemplo, assim, né? E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Essa altura, isso aqui, essa altura é de x. Né? E aqui eu tenho uma hipotenusa de 6. Mas eu poderia utilizar isso aqui em várias situações. Né? Você imagina o seguinte, se aqui fosse uma parede, né? Se fosse uma parede, se eu pudesse, eu vou contextualizar isso aqui, fosse uma parede, isso aqui fosse uma escada de 6 metros apoiada nessa parede, 6 metros, e ela forma um ângulo de 30 graus com o chão. Aí eu quero saber qual que é a altura da parede, né, que é o X aqui. Aí você vai observar o seguinte, olha, voltado para o lado, no ângulo de 90 graus, eu tenho, então, isso aqui a hipotenusa. E o lado que eu quero é lado oposto. Então, é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, o meu seno é o seno de 30 graus, é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 6. Então, aqui é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, esse é o seno. Ah, mas quanto que é o seno de 30 mesmo? Olha lá, ó, seno de 30, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, seno de 30 é meio. Então, aqui eu venho, ó, meio é igual a x sobre 6. Multiplico o cruzado. Então, 2x é igual a 6, ou seja, x é igual a 3. Então, a minha altura, se for metros aqui, se aqui for metro, minha altura, então, a minha parede, ela tem 3 metros de altura. Tá? Então, a parede tem 3 metros de altura. Muito bem, né? Então, esse aí é uma aplicação. Agora, eu poderia ter outra, né? E se por acaso aqui, né, fosse... não está desenhado assim, mas se fosse 45 graus, se fosse 45 graus aqui, e eu tenho, por exemplo, a altura, que é 4, né? Ah, eu quero saber, voltando aqui ao anterior, eu poderia explorar o seguinte, olha, qual que é a distância aqui, ó, aqui é o A, B e o C. Qual que é a distância entre A e B também? Eu poderia pensar assim, tá? Qual que é essa distância entre essas duas aqui, entre A e B? Aí eu poderia utilizar aqui, ó, eu poderia utilizar o cosseno. O cosseno de 30. O cosseno de 30 é esse y aqui, ó, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Então, eu volto aqui e vou colocar, então, que raiz de 3 sobre 2 é igual ao y, que eu não sei, mas eu sei quanto que vale a hipotenusa.
Ou seja, o meu y é 6 raiz de 3 dividido por 2, ou seja, simplifico 6 por 2 dá 3, ou seja, 3 raiz de 3. Se eu aproximar o raiz de 3 de 1,7, né? Então eu vou ter 3 vezes 1,7, dá 5,1. Ou seja, essa distância daqui até aqui seria 5,1 metro aproximadamente. Então, agora, por exemplo, eu tenho aqui, ó, né, novamente, eu tenho outro exemplo aqui, que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Agora eu tenho 45 graus. Eu teria duas maneiras de resolver isso, né? Tá? Eu teria duas maneiras para resolver isso. Uma maneira é usar realmente eu posso. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu quero achar, por exemplo, quanto que vale isso aqui, ó? Essa distância AB. Se eu utilizar, eu tenho tangente, né? Aqui, ó, tangente de 40, porque eu não tenho hipotenusa, certo? Então eu uso cateto sobre cateto. Então é a coca, né? Tangente de 45 é a coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é tangente de 45? Nós estamos olhando a tabela, vale 1. Vale 1. Então, tangente de 45 é 1. Então, vai ficar cateto oposto 4 sobre cateto adjacente. Então, vai ficar o quê? Cateto adjacente é igual a 4 também. Só que aqui, se a gente for olhar na parte trigonométrica, né? Se aqui é 45, aqui também é 45, né? Então, esse ângulo está oposto a esse. Quer dizer que esse se transforma em um triângulo que retângulo isósceles. Ou seja, esse lado é igual a esse, né? Os ângulos são opostos, são do mesmo tamanho. Então, aqui já seria 4, né? Tá bom? Agora, se eu quisesse saber qual é a distância AC, aí eu poderia utilizar ou seno ou cosseno. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui. Nesse caso, eu fui dado esse lado aqui, o oposto, então vai ficar seno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de y aqui. Agora, quanto que é seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá, raiz de 2 sobre 2, que é igual a 4 vezes y. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que y raiz de 2 é igual a 2 vezes 4, 8. Então, y é igual a 8 dividido por raiz de 2. Não é conveniente deixar a raiz de 2 embaixo. Então, racionalizo com como? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Então, eu vou ter 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, simplifico 8 por 4. 8 por 2 dá 4. Então, vai dar 4 raiz de 2.